O espaço, a fronteira final. Será que algum dia vamos conseguir viajar pelas estrelas, como em Star Trek? Muitos países estão investindo bastante dinheiro com a exploração espacial. Entre eles, a China, que conseguiu mandar uma nave para um lado da Lua que ninguém tinha conseguido chegar. E foi nessa missão que eles encontram o material que deixou os cientistas com uma pulga atrás da orelha. Aqui é Ivan Lima e você vai ficar sabendo agora o que a China descobriu na Lua. Antes de tudo, vamos recapitular. Em outubro de 1957, a União Soviética colocou em órbita o primeiro satélite artificial, o Sputnik I. Em setembro de 1959, a sonda espacial Luna 2 tornou-se a primeira nave a atingir a superfície da Lua. Em abril de 1961, Yuri Gagarin ganhou o título de ser o primeiro ser humano a chegar ao espaço. E em julho de 1969, a humanidade finalmente chegou até o nosso satélite natural. Mais de 50 anos depois que os astronautas da Apollo 11 deram um pequeno passo para um homem e um grande salto para a humanidade, muitos países ao redor do mundo têm gastado rios de dinheiro com despesas relacionadas ao espaço. Somente em 2018, por exemplo, 18 países gastaram ao menos 200 milhões de dólares com as atividades espaciais, desde a implantação de satélites até a exploração propriamente dita. Para mim, isso já é uma prova de que investimento no espaço está esquentando. Não é surpresa para ninguém que os Estados Unidos continuam no topo da lista de países que mais gastam. Só que outras nações estão chegando perto. E a China tem chamado bastante atenção nesse assunto. Para você ter uma ideia do perigo que a nação asiática representa para a dianteira dos Estados Unidos, em um intervalo de 15 anos, a China aumentou seus gastos com o espaço em 349%. E olha que estamos falando apenas do governo, sem incluir o setor privado. Em 2019, o país asiático se tornou a primeira nação no mundo a pousar com sucesso uma nave no chamado lado escuro da Lua, onde, diga-se de passagem, não é uma tarefa nada fácil. Isso porque é complicado manter contato via rádio com a estação espacial devido à força magnética do nosso satélite natural. O tamanho da Lua acaba atuando como uma grande barreira que bloqueia os sinais de comunicação entre a Terra e o lado oposto do satélite. Só o fato deles terem conseguido chegar lá já foi um enorme avanço nessa jornada. Mas foi o que os chineses encontraram que mais chamou a atenção da comunidade científica. Era dia 25 de julho de 2019, o oitavo dia lunar da sonda Yutu 2, designada para a missão Chang'e 4. Ao lado da sonda, um robô explorador tinha uma série de objetivos no nosso satélite natural. Cada peça embutida continha um equipamento responsável para um tipo de estudo, entre eles a análise da composição química do solo e das rochas, e realizar um estudo dos raios cósmicos. Só que foi a descoberta do Yutu 2 que gerou teorias.
De acordo com o diário de viagem do robô, revelado na publicação chinesa Our Space, os condutores do Centro de Controle Aeroespacial de Pequim estavam guiando a máquina por uma área cheia de pequenas crateras de impacto, normalmente geradas por causa da queda de um corpo celeste. Já no dia 28 de julho, ainda na mesma região, a equipe da missão fez a tal descoberta. Enquanto o pessoal daqui da Terra estava se preparando para desligar o Yutu-2, que tiraria um cochilo para se proteger das altas temperaturas e da radiação do Sol, um integrante da equipe verificou as imagens da câmera, a câmera principal da sonda, e viu, em uma das crateras, um material de coloração e brilho diferentes da superfície ao redor. Falando assim, até parece uma cena de filme de ficção científica, não é? Bom, ainda mais depois de eu te contar que o material era verde, tinha a aparência de um gel e alguns pontos brilhantes. A equipe de condução do robô ficou bastante empolgada com a descoberta e chamou os cientistas lunares para falar sobre o achado. Os dois grupos tomaram a decisão de adiar os planos de mandar o Yutu-2 para o oeste e prepararam os comandos para que ele analisasse o estranho material. E não demorou muito para que teorias logo começassem a surgir. Seria a prova de que a Lua já teve água? Poderia ser apenas uma rocha derretida? Um material líquido ainda desconhecido? Ou quem sabe, prova de vida extraterrestre? Por mais que a consistência parecesse com a de gel, uma coisa é parecer e a outra é ter certeza. Como o Yutu-2 não era tripulado por nenhum ser humano, a equipe chinesa precisou confiar nas imagens à disposição. Com as câmeras, o robô se aproximou com cautela da cratera e focou no material incomum enquanto seu sistema examinava a área com um espectrômetro especial, capaz de detectar a luz refletida ou espalhada por materiais. Com isso, os cientistas seriam capazes de identificar a composição do tal gel. Até julho de 2020, quando os cientistas chineses revelaram a análise da substância, o melhor palpite era que o material fosse vidro derretido, originado a partir de meteoritos que atingiram a superfície da Lua com o passar dos anos. Isso porque a descoberta do Yutu-2 não foi a primeira do gênero na superfície lunar. Em 1972, durante a missão da Apollo 17, o astronauta e geólogo Harrison Smith descobriu um solo de coloração laranja, perto de onde eles pousaram no satélite. A descoberta gerou empolgação similar com a da missão chinesa, mas acabou que os cientistas concluíram que o terreno laranja tinha sido criado por conta de uma erupção vulcânica muito potente que aconteceu há mais de 3 bilhões de anos. E bom, para a tristeza dos amantes de uma boa e velha teoria da conspiração, os cientistas confirmaram que o material encontrado é, de fato, constituído por rocha. Com a ajuda dos dados colhidos pelo espectrômetro especial do Yutu-2, uma equipe liderada pelo cientista Guo Sheng analisou as imagens das câmeras para apontarem com precisão o quanto da substância havia sido encontrado e qual era a composição provável. Um novo artigo, publicado na Air and Planetary Science Letters,
Escreveu o material como uma rocha derretida por impacto, com 52 centímetros de comprimento por 16 de largura. Foi dito ainda que a descoberta tinha uma coloração esverdeada escura e brilhante, como eles tinham informado antes, mas agora eles conseguiram explicar o porquê. Não era como se a substância possuísse esse tipo de característica. Havia possíveis sinais da presença de vidros no material. E isso, normalmente, tem ligação com erupções vulcânicas ou os derretimentos por impacto. O material acabou sendo chamado de brecha, que nada mais é do que o acúmulo de fragmentos de rochas que acabam conectados por algum tipo de solda ou liga. No caso da descoberta lunar, o conjunto de materiais, o aquecimento gerado pelos impactos de meteoritos e a própria poeira lunar funcionaram como uma cola para formar a tal da brecha. Ainda assim, mesmo essa sendo a melhor das apostas, os pesquisadores fazem questão de lembrar que não estamos falando de um resultado totalmente preciso e definitivo. Alguns fatores acabam interferindo na hora de analisar o material. Entre eles, a má iluminação no local, no momento em que o espectrômetro fez a análise. Também é preciso levar em consideração que a Itu-2 está explorando uma área completamente nova da Lua, no ponto de vista humano, o que é bem desafiador para os pesquisadores. Um membro do programa de pós-doutorado da NASA, chamado Dan Moriarty, disse ainda que as agências não possuem amostras do lado escuro da Lua que possam ajudar nos parâmetros do modelo. De acordo com o artigo, as fontes que formaram o material são múltiplas e pode ter relação com os resíduos ejetados do impacto que criou a cratera Finsen, próxima de onde o Itu-2 fez a descoberta, e provavelmente da cratera Alder. Uma coisa nós não podemos negar: os custos para chegar até a Lua já foram e continuam sendo de tirar o chapéu. E isso não apenas para os Estados Unidos. Rússia, China, Índia, bom, todos têm investido bastante dinheiro nessa nova corrida. Boa parte da grana acaba indo para o desenvolvimento da tecnologia que é usada. Não é à toa que a China também fez história em julho de 2020, ao lançar a missão Tianwen, a primeira que tentará orbitar, aterrissar e explorar a superfície marciana de uma vez. A expectativa é que a missão chegue ao planeta vermelho em fevereiro de 2021. Será que a próxima corrida espacial terá como objetivo chegar a Marte? Agora, me conte aqui embaixo o que você acha de tudo isso. Um forte abraço e até mais. Fui pra Lua.